Então, pessoal, bom dia a todos. Quem estava na outra disciplina, bom dia mais uma vez, né? Quem é aluno das duas. Vamos então, oi, Naldo, tudo jóia? Então, vamos começar a nossa aula. A gente terminou no slide na aula. Antes de mais nada, né? Claro, a partir desse momento a aula está sendo gravada. Se você não concorda com a gravação, pode dar presente, sair e assistir a aula do Google Classroom. Falando em Google Classroom, começando a falar sobre isso, eu já disponibilizei, viu, pessoal? Só para mostrar para o pessoal aí, você deve ter recebido um e-mail, mas eu mostro que às vezes o aluno, né? O que acontece? Você indo aqui em atividades, tá vendo? Você vai em atividades, aí aqui está o plano de ensino está aqui dentro, tá o plano de ensino está aqui, tá o vídeo lá que eu falei lá do representante de turma, a cartilha de representante, tá? E aqui já tem, tá, os materiais didáticos, ou seja, aqui eu já estou colocando os slides da aula, tá? Então tem a aula 23 e a aula 25, do dia 23 e do dia 25 já estão aqui, tá? Já pode olhar e pegar. E eu vou colocando as outras até chegar a 20 arquivos. Quando chegar em 20 arquivos, eu vou ter que abrir uma outra. Mas eu acho que vai dar. Como a gente vai dividir por unidade, eu acho que vai dar. Aí, cada unidade, a gente vai fazer isso, tá vendo? E vai ter dentro de cada unidade um exercício, né? Se tiver um material complementar, a gente vai colocar aqui também. Né? E a gravação das aulas vão ficar aqui embaixo. Então, atividades, tá? Aí tem a gravação. Eu resolvi separar, estava até explicando para o Marco, né? Eu resolvi separar as aulas. Eu ia juntar as duas, mas eu resolvi separar, porque como tinha apresentação de muitas, na primeira tem muita apresentação, e aí o aluno que né, de repente não quer ver a apresentação de todo mundo, ele já vai direto para a segunda aula, e aí assiste, né, o início da disciplina lá e o plano de ensino, que a gente está falando mais na segunda do que a gente falou na primeira, tá? Então, por isso que eu dividi, me coloquei no lugar de vocês, eu sempre faço isso. Aí eu achei assim, não, se eu quiser estudar, eu acho que vai ser mais fácil estudar assim, tá? Então, já estão aí. Em breve, vocês vão ver, a gente vai ter os exercíciozinhos, né? Provavelmente, a aula que vem, já começamos a fazer exercício. Eu vou só terminar um assunto e a gente começa a entrar nos exercícios. Como eu falei, para quem foi meu aluno em contabilidade introdutória 1, ou aluno até de outros professores, lá você viu muito conceito, né? Muito exercício conceitual. Aqui você vai ver exercício conceitual também, mas você vai ver muito mais exercício prático, ou seja, a gente vai ver um assunto conceitualmente, vai ver na prática como é que faz, e aí vai ter um exercício para você colocar na prática. Alguns exercícios são mais conceituais, vão ter alguns exercícios conceituais também, mas o nosso foco ele é mais mão na massa mesmo. Então, a maioria são exercícios que, vamos dizer, que é praticamente a vida real que você vai ter como contador, você vai ter que fazer, ou vai ter sistema que faça, mas você tem que entender como é que ele faz. É isso que a gente vai ver na nossa disciplina. Tá? Então, vamos lá. A gente parou nesse slide, a gente está fazendo uma contextualização, tá, do momento, né, que os escritórios de contabilidade estão vivendo, que as empresas estão vivendo, né? Isso parte desses dados foram obtidos logo no início da pandemia, em abril, tá? Então a gente tem abril de 2020. Então a gente tem uma realidade, como eu falei na aula passada, a gente tem uma realidade diferenciada, né? Você tem parte da realidade normal, de janeiro até março, meados de março. De meados de março até início de abril já começou a pandemia e muita gente com muitas incertezas, né? E o pior que passou-se um ano disso e ainda se tem muita incerteza no mercado, porque tem variante vindo aí, né? Porque a vacina está chegando, mas não tem suficiente para todo mundo. Então, você tem várias coisas que estão acontecendo que também tem deixado o mercado com o pé atrás, né? Então, você vê, por exemplo, muita gente está deixando de investir, muitos empresários estão deixando de investir, estão esperando para ver como é que a coisa vai ficar, para aí, sim, realizar os projetos que eles tinham demarcado antes e pararam a partir da pandemia, né? Então, voltando aqui, a gente comentou de algumas coisas que a gente percebe que, no caso, a Reut, ela acusa, né, como as tendências para ocorrer. Lembrando que existem duas coisas, eu acho que quem já foi meu aluno sabe, que eu gosto muito de citar. Existe a tendência e existe a vigência. O que é a tendência? A tendência é o que começou a acontecer, que está bem incipiente, mas que você não sabe se vai acontecer mesmo ou não. Não começou a acontecer, você está vendo assim, é um iceberg, você está vendo lá de trás, você está vendo a pontinha, mas você não sabe, vai acontecer ou não. Então, por exemplo, eu até comentei na aula no primeiro tempo, com os alunos, eu comentei, eu presto consultoria, como eu falei antes, né, presto consultoria em administração e contabilidade,
E aí, o que aconteceu? Uma pessoa me procurou para prestar consultoria porque ela queria abrir uma empresa. Eu falei isso, dei até esse exemplo lá, né? Eu vou lembrar porque ele vai encaixar aqui também. Então, ela queria abrir uma loja de casa, mesa e banho, né? Queria abrir uma loja, né, de coisas para casa, né? Roupa de banho, mesa, banheiro, essas coisas assim. Uma lojinha bonitinha. E aí, o sonho de infância dela era ter uma lojinha desse tipo. Tá? E aí, quando começou essa história de pandemia no exterior, já começou em novembro, a gente começou a ouvir falar em mais ou menos em dezembro, né? E ela estava lá para janeiro, início de fevereiro, já pensando em abrir a loja dela. Eu falei, dá um tempo, segura, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí eu lembro que até ela brincou, falou assim, se fosse sério, ia pegar o carnaval. Eu falei, olha, o carnaval é difícil pegar, viu? O Brasil já teve catástrofes monstruosas e não deixou de ter carnaval. É a primeira vez eu vivo que eu ouvi falar de um carnaval que deixou de existir. Foi a primeira vez vivo que eu ouvi isso. A minha avó dizia que na época ela já falecida, dizia que na época no início do século XX, né, lá para 1920, 1920 e 30, houve a tal da gripe espanhola, né, e aí 1918, 20, houve a gripe espanhola e mais ou menos na mesma época, né, houve a gripe espanhola no início do século XX e a gripe espanhola também não teve carnaval na época da gripe espanhola, né? Inclusive, só que as pessoas não faziam trabalho online nem home office, né? Elas simplesmente ficavam em casa e os negócios tinham prejuízo. Hoje, com home office, os negócios têm um prejuízo menor, né? Se tem home office, a pessoa pode trabalhar de casa, tem venda, tem e-commerce, tem uma série de coisas, né? Então, só voltando, vigência é algo que está acontecendo agora, que já tomou conta, né? Que já é uma realidade para as empresas, para os escritórios de contabilidade, é uma vigência. E a tendência é algo que se vê, que já começou a acontecer, ou que já vai começar a acontecer, mas tem uma grande chance de dominar o mercado, ou seja, de passar a ser rotina para as pessoas. Tá? Então, falando um pouco sobre isso, a gente volta para o slide de novo. Então, o crescimento da contabilidade online. É esperado, bastante provável, que as contabilidades online cresçam diante do maior número de empresas, de novas empresas e empresários com cultura de web self-service. Além disso, existe a busca por custos menores e a melhora significativa na oferta tecnológica de experiências de usuários e plataformas online. Só para te falar como é que isso é verdade, em 2018, eu viajei para os Estados Unidos, eu fiz Flórida e Memphis, fui até Memphis, que uma amiga minha mora lá, fui visitar ela e o marido, né, e os filhos, já não via há bastante tempo, né? E aí fui lá, e lá, como ela já está inserida, já está há alguns anos morando nos Estados Unidos, o que aconteceu? Ela começou a me apresentar, ela sabe que eu gosto disso, né? Começou a apresentar, fui a alguns negócios, conheci algumas coisas. E uma das coisas que eu mais achei legal, assim, que eu gostei muito, foi uma empresa pequena que ela me levou, e aí eu vi o cara usando o celular, ele pegava um documento assim, uma conta, ele pegava assim com o celular e batia uma foto com o celular, tá? E eu falei, você está pagando a conta, não sei o que, eu achei, né? O cara falou assim, olha, eu tenho um software que era de uma empresa chamada Intuit, depois você procura, se você quiser, Intuit. Isso em inglês, ele falando comigo. E esse software, o que ele faz? Eu pago e ele automaticamente contabiliza para mim aquele documento. Então, eu não preciso fazer dois movimentos. Eu entro na chave da empresa, tá? Miro assim o documento com aquilo, ele reconhece o documento, tá? Faz o pagamento, tira o dinheiro da minha conta, paga aquele documento, né? Ou recebe, vamos dizer assim, e o que ele faz? Né? Só recebe quando é uma coisa, claro, né? Uma transferência, alguma coisa assim, não é, ou seja, tudo online. Ele faz aquilo ali, já faz o pagamento, já registra, já contabiliza o documento, sem ter intervenção manual. Aí eu ainda falei para ele, mas e quando há algum documento novo, alguma coisa assim? Aí quando é assim, eles não contabilizam imediatamente. Normalmente, eles têm até 24 horas para contabilizar. O que acontece? Quando aquilo é contabilizado por um assistente virtual, o assistente virtual reconhece o documento, faz a contabilização. Se na hora do reconhecimento houver alguma divergência, aquele documento cai para um grupo de pessoas, né, de pessoas que verificam aquilo e fazem a contabilização. Então, ele paga uma mensalidade para uma empresa. Eu achei aquela ideia fantástica. Até se eu tivesse um escritório de contabilidade, eu estaria implementando isso aqui. Claro que vai precisar de um investimento pesado, tá? Mas eu fiquei assim doido, porque tudo quanto era pequeno empresário de pequeno, médio porte, em vez de pagar uma contabilidade ou pagar um escritório de contabilidade caríssimo, entrou nesse esquema. Era uma empresa que oferecia esse serviço
como se fosse uma assinatura, né, de contabilidade, e aí a pessoa usava um software, e o software, ele falou que ele reconhece até 80%, de 70% a 80% de todos os documentos que ele fotografa, a contabilização é imediata. O que acontece? Como é um assistente virtual, não sei se você está acostumado, ouviu falar de Watson, essas coisas assim, como é um assistente virtual, o que acontecia? Cada documento que o cara vai e contabiliza, ele registra no assistente virtual, tá? Então, se ele aparecer de novo, não vai cair mais para o grupo contabilizar, ele vai ser contabilizado automaticamente para o assistente virtual. Eu achei fantástico, tá? Se eu não tivesse visto como era fácil para o empresário, sinceramente, eu ia achar que eu estava... isso aí não deve ser assim, né? Por isso que eu ouço, quando quem viaja aos Estados Unidos e não vê isso, fala assim, vou acabar com o contador. Eu não acho. Eu acho que o contador vai se dedicar a serviços mais de análise e menos serviços braçais, como hoje eles se dedicam, né? Hoje você tem uma empresa de contabilidade, que tem pessoas aí, tem alunos aí que o pai tem, né? Tem alunos até que já tem empresa de contabilidade. E o que acontece? Você vê que, apesar de você ter um efetivo estagiário, que normalmente são os que digitam, muita coisa ainda sobra para o contador fazer na prática, né? E você vê que lá nos Estados Unidos, cada vez menos sobra coisa para o contador ou para funcionário, né? O negócio está sendo feito eletronicamente, né? E isso já é uma tendência para o Brasil, mas já é uma vigência lá fora. Lá fora isso já é uma realidade, tá? E já tá, as coisas já estão, as ferramentas já estão bem. Eu falei, um exemplo desse é a Intuit, como eu comentei com vocês, e outras empresas que estão fazendo isso. Um grande sucesso, e claro, a taxa, né? Claro, se você tem menos intervenção manual, o contador ele vai ganhar mais, a empresa vai ganhar muito mais, tá? E ele vai gastar muito menos, porque ele precisa de menos gente, né? Ele precisa de um efetivo grande para colocar, depois que coloca a maioria dos. Ou ele compra nessa base já pronta, depois que você coloca aquilo, você vai ter manter uma equipe pequena, que seja a equipe de escrituração, entre aspas, que vai fazer só a triagem. Então é interessante, porque eu vi esse negócio no trabalho, no relatório da Reut, e como eu tinha visto nos Estados Unidos, eu falei, cara, realmente estão bem atualizados, porque tem tudo a ver. Eu vi isso lá na prática. Contabilidade com soluções online, né? A gente tem diferentes propostas de reforma tributária, como a PEC 45, 2019, PEC 110, 2019, a PEC 7, 2020, que estão querendo alterar o modelo de tributação, né? Sendo uma tributação unificada, focada no imposto sobre bens e serviços, uma espécie de IVA. Aquilo que já é realidade nos Estados Unidos, tá? Em alguns outros países, você tem praticamente dois impostos. Você tem um imposto quando você compra um produto ou adquire um serviço, você tem um imposto que você paga, tá? E tem imposto de renda. Então, na verdade, você tem dois impostos. Aqui no Brasil, você tem imposto estadual, imposto municipal, né? Imposto da União, imposto disso, imposto daquilo. Alguns, inclusive, têm sombreamento, ou seja, algum sombreamento, né? Então, de vez em quando alguém ganha na justiça porque pagou imposto duas vezes, né? E outras coisas mais. E o que acontece? Às vezes é assim justamente porque várias empresas, às vezes, erram, não contratam contador, e às vezes, sem querer, eles pagam duas vezes o imposto, porque já recolheram aquele imposto uma vez, e aí na hora eles pagam de novo e nem precisando pagar, né? Então, muitas vezes, eles até chamam consultorias, e o pessoal descobre que está pagando imposto duas vezes, não precisava pagar, né? Podia ter não pago, né? Ou seja, afirmar que já tinha pago de outra forma, e acabam, por isso que existe planejamento tributário, que é uma coisa que muitos alunos provavelmente vão seguir. Mas a ideia já é uma ideia antiga, não é uma ideia nova, tá? Há muitos anos atrás surgiu o famoso imposto do cheque, IPVM, IPC, eu não lembro o nome de jeito. Depois, se alguém lembrar, pode falar imposto do cheque. Já tem um tempo, isso eu nem lembro. IPMF, acho que é IPMF, uma coisa assim, não sei. E aí tinha um imposto que só que esse imposto surgiu por causa de um problema da saúde, tá? E aí o imposto surgiu e depois ele era um imposto provisório, não sei o que lá, porque a saúde estava muito ruim, né? E tinha um rombo na Previdência, um rolo desses aí. E aí eles criaram esse imposto para tentar salvar, né? Tentar melhorar a saúde do povo. E o que aconteceu? Não melhorou muito a saúde do povo, o imposto que era provisório queriam transformar em permanente, mas aí veio uma eleição e a gente se salvou e aí acabaram com o imposto, tá? Foi terrível, uma época que cobraram, simplesmente criaram um imposto novo, que é o imposto de cheque. Então, toda vez que você tinha uma transação bancária, você pagava mais um imposto, ou seja, prejudicou o banco, prejudicou o funcionário. O que aconteceu com as pessoas? As pessoas fugiram dos bancos, começaram a guardar dinheiro em casa, né? Fazer transação
em dinheiro vivo, né, em vez de usar o banco, porque toda vez que passava no banco, tinha imposto, era um valor pequeno, mas era imposto, né? Você está pagando, jogando dinheiro fora, né? Então, quer dizer, em vez de ganhar, você está perdendo. E a ideia é criar um imposto desse. A única preocupação que a gente tem é que não faça igual a IPMF, né? Ou seja, não crie mais um imposto, dizendo que depois vai tirar os outros e não tira, e aí fica lá, né? Então, a preocupação que se tem é essa, por isso que muitos desses projetos não vão adiante. Se realmente ele viesse para vamos substituir os outros, eu acho que todos os empresários, né, os contadores, gostariam muito disso, porque ia facilitar muito a nossa vida, mas o que se vê na prática, que se vê no Brasil e na prática, é que criam os impostos novos, mas não acabam com os antigos. Esse é o problema. Tá? E esse é porque não está sendo aprovado isso, que está, vamos dizer, rolando há muito tempo lá, vai e não vai. Dizem que agora vai, né? Mas é muito essa questão. Fala, tá bom, a gente põe esse daí, mas aí vai tirar qual? Né? Porque muitas vezes não é complicado. Pessoal, estamos só com 7 alunos, né? Nós somos deixa eu só ver aqui. Eu até comentei com vocês, né? Se a gente começar a ter poucos alunos, a gente vai fazer. Não, eu acho 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tem um aluno só faltante, então nem vale a pena. Vou fazer. Se tivesse pouca gente, né, eu falei que a gente faria uma chamadinha no início da aula, mas bom, tá bom, o coeficiente está bom. Então, esse imposto é uma. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque isso mudaria muito da contabilidade tributária que a gente faz hoje. Tá? Então, é um assunto interessante. A gente vai falar um pouquinho de contabilidade tributária, porque a gente entra muito na contabilidade empresarial, e a contabilidade empresarial ela tem, né, a contabilidade de custos, a questão dos estoques, e tem um pouco da tributária, né? É o dia a dia da empresa. Então, a gente vai ver um pouquinho desses assuntos, né? E você vai ter um aprofundamento depois maior. Quando falar de contabilidade tributária, você vai ter um aprofundamento maior de impostos. E quando falar de contabilidade de custos, você vai ter um aprofundamento mais da questão dos custos, tá? E da empresarial, você vai ter mais outros aspectos que você vai ver. Então, aqui é uma introdução, né, a esses ramos da contabilidade específicos, que são o dia a dia do contador. Então, muita coisa que você vai ver aqui, que você viu na primeira e que você está vendo agora, é a base para você fazer a prova do CRC. Tá? Na verdade, se você pegar o que você vê em contabilidade 1, juntar com o que você vê em contabilidade introdutória 2, eu diria que 60%, 70% da prova do CRC você mata. Né? Eu brinco, mas é verdade. E eu sempre olho a prova, né? A gente vê depois, busca, né, a prova para dar uma olhada, e vê que realmente muita coisa que você vai ver aqui, eu diria que se a gente for comparar 1 e a 2, a 1 você vê, eu acho que 30% mais ou menos das questões que caem dessas duas, né? Você vê 30% cai da 1. E os outros 70% cai dessa disciplina. Então, quem vai fazer a prova do CRC, eu espero que todos façam, né? E depois, quando você terminar o curso, eu já vou te dar uma dica. Estuda principalmente o que você viu em contabilidade 1 e o que você viu em contabilidade 2, que você vai ver que a maioria da prova cai isso. Né? Cai um pouquinho de custo, um pouquinhozinho de tributária, que você vai ver esse pouquinhozinho até aqui, nessa disciplina que a gente fala da empresarial, mas você vai ver que, essencialmente, a maioria da prova, o cara passa na prova se ele souber bem contabilidade 1 e contabilidade 2. Ele já passa. Posso te garantir isso, baseado nas últimas provas. Então, peço que você peça um pouquinho de atenção, que muita coisa que a gente vai ver aqui vai ser útil para você, não só profissionalmente, no seu dia a dia, mas também vai passar na prova do CRC, tá? Ou se você for fazer o concurso, claro. Então, as empresas precisarão lançar informações de tudo que adquirem para a correta e rápida contabilização dos seus créditos. Amém? É verdade, Arthur, vai por mim. Creia, vai por mim. É só pegar uma prova, pega as provas, pega o que você viu em contabilidade 1, pega o que você vai ver agora em contabilidade 2, você vai ver que é essencialmente 60%, 70% da prova, né, cai dessas duas matérias. Pode reparar, entendeu? Porque é o quê? É a base da contabilidade. Eles não podem pedir muito, né? A parte específica, você vai ver no teu dia a dia. Eles pedem a base está na 1 e na 2, entendeu? E eu acho muito interessante o que o CIOB faz, porque várias faculdades fazem assim, contabilidade introdutória ou introdução à contabilidade acabou. O que acontece? Você vai ver de uma forma super rasa, né? Já o CIOB, o que ele faz? Ele divide em duas, divide contabilidade introdutória 1, que é a introdução à contabilidade, e contabilidade introdutória 2. O que você vai ver? Você vê com um nível de aprofundamento razoável, suficiente para você fazer alguma coisa já, prática, né? E principalmente o suficiente para você passar na prova. A verdade é essa, entendeu?
faz o que eu estou falando, pega as últimas provas do CRC, pega a matéria que você vai ver nessa disciplina, a matéria que você viu na primeira, junta as duas, você vai ver que você vai fazer 60% a 70% da prova, você vai fazer só com o que você vê nessas duas disciplinas. Então, por isso, estou comentando com você. O que não acontece em outras instituições de ensino que tem contabilidade um só, por causa do nível, como o cara tem que dar uma quantidade muito grande, uma ementa muito grande, o que acontece? Eles acabam sendo mais rasos. E aí é uma basezinha mesmo. E aí o que acontece? Aquilo não é suficiente para você. Aí você precisa de várias outras disciplinas, né, para você poder galgar esse na prova, né? Já não, a gente aqui, essas disciplinas básicas, você vai ver que 60%, 70% da prova você vai matar fácil, né, com o que você vai ver, né, nessas duas disciplinas, com certeza. Pode pegar, faz esse teste depois, pega, começa já, isso aqui eu respondo assim, isso aqui, pode ver que você vai fazer. É até bom que é um treinamento para você fazer sua prova, tá? Mas você vai ver que eu tenho razão, porque eu faço esse cheque, né? Eu faço esse cheque. As empresas precisaram lançar informações de tudo que adquirirem para a correta e rápida contabilização dos seus créditos, de IBS, lembra do Imposto sobre Bens e Serviços, tornando absurdamente necessária a integração financeira, contábil e fiscal. Aqui fala daquele sistema de ERP, né? Não sei se você sabe, e também da integração entre a empresa e o escritório de contabilidade. Só para você ver como é que isso é importante, as empresas que têm lucro real, até acho que eu já comentei com vocês, as empresas são optantes, né, pelo regime de tributação pelo lucro real, normalmente, e são poucas, tá? E tem um escritório de contabilidade, ou seja, que pagam um escritório de contabilidade, são pouquíssimas. O que o escritório faz? Na prática, ele pega duas pessoas, uma pessoa, e coloca dentro da empresa. Por quê? Porque é o dia a dia da empresa. E o que acontece? Se você estiver distante desse dia a dia, é bem provável, né, há um risco muito alto, e é bem provável que aconteça, que a empresa deixe de entregar alguma coisa, deixe de falar de alguma transação, e você, com isso, vai contabilizar errado, vai gerar uma multa, e vai ficar ruim para você e péssimo para a empresa, né? Então, é aquilo que eu falo. Se você trabalhar com empresa de banco de lucro real, é mais prático, isso na prática, tá, pessoal? Botar um funcionário dentro da empresa, tá? Para verificar a movimentação diária da empresa. Às vezes é muito pior, se a empresa tiver um tamanho razoável, você ficar fazendo a distância, correndo risco. Uma pessoa que não entende nada de contabilidade não te mandar determinado documento para achar que não precisa, né? E você depois, né? Ou então mandar por causa da correria, não manda, porque está focado no dia a dia e não no controle, e aí acaba não mandando e você não contabilizou, vai pagar imposto errado, né? Ou paga mais e corre atrás depois para ter a restituição, ou paga menos e vem a multa e mais o valor que você não pagou. Então, quer dizer, é da pesada, tá? Lembrando que empresas grandes, lucro real, normalmente, né? Tem as descendiárias que elas têm que pagar descendialmente, né? Normalmente são também substitutos tributários. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Só eu gosto de dar essa introdução, porque a gente acaba entrando um pouquinho em alguns assuntos que a gente vai abordar, que é muito interessante, né? Porque você já fica com como é que eu posso dizer, um horizonte do que você vai estudar nessa disciplina, tá? Escritórios tradicionais perdem público. A tendência é que esses escritórios que não estão utilizando, isso no mundo todo, está chegando ao Brasil já. Escritórios que não estão utilizando os meios atuais, né, de contabilização, digitalização de documentos, né, de escrituração automática. O que está acontecendo? Estão perdendo público. Lá fora, esses escritórios estão fechando. Então, o que eles estão fazendo? Estão se associando à empresa de informática, associando a outros escritórios, ou até sendo comprados, adquiridos por outros escritórios, com a finalidade de outro escritório de pegar os clientes, né, deles, né, de comprar a carteira, e, claro, deles, porque não estão conseguindo, estão perdendo cliente à torta e direito. Então, a ideia é que os escritórios têm que, mesmo aqueles que não querem, né, eles têm que correr atrás de se atualizarem, tá? Então, a fatia dos escritórios tradicionais torna-se pequena na pirâmide, tanto pela diminuição das empresas no Simples Nacional, quanto pela falta de capacidade de processamento de lucro real no novo modelo tributário brasileiro e, claro, as tecnologias de automação. A gente tem um déficit, um gap, né? Ou seja, um gap é uma diferença entre o que a gente deveria já estar automatizado e o que a gente tem automatizado. O que você vê por aí são vários escritórios de contabilidade tradicionais no Brasil, né? Isso lá fora, eu diria que o escritório tradicional é um dinossauro que caiu no precipício. Ele está agonizando, está quase morrendo. Graças a Deus ainda não chegou no Brasil, mas dá tempo dos escritórios atuais correrem atrás, né, e buscarem, né, meios, como eu falei para vocês. Eu fiz uma viagem em novembro de 2018, eu fiquei assustado, né?
que Memphis, que é uma cidade que eu fui, que não é uma cidade turística, né? A única coisa que tem turístico lá é a casa do Elvis, né? Graceland, por sinal que eu conheci, achei muito legal. Mas eu acho que só isso, mas praticamente isso, e aquela rua, né? Tem uma rua bacana lá, que é uma rua antiga, tradicional, né? Que tem várias lojas, várias casas de jazz e restaurantes. Tem um hambúrguer lá, centenário, né? É um hambúrguer lá que dizem que é um dos melhores hambúrgueres dos Estados Unidos. Mas, tirando isso, é uma cidade de trabalho, não é uma cidade turística, né? Uma cidade que, né, vamos dizer, quase não tem turismo. Se você não fala inglês lá, você vai morrer de fome, porque lá ninguém fala espanhol. Então, todo mundo tem que falar um pouquinho de inglês lá, principalmente entender. E o interessante dessa história, né, é que você vê, eu vi na prática que a maioria das empresas lá, pelo que eu conheci, conversando com alguns empresários, com essa amiga minha mora lá, eu acabei tendo contato com alguns empresários e falaram, olha, tem a tal da empresa, falando da Intuit, né, que é uma empresa grande lá, e vamos dizer, abarca 60%, 70% do mercado, ou seja, um grande escritório, era uma empresa de informática que resolveu criar serviço de administração e hoje está oferecendo serviço de contabilidade também para as empresas, e alguns até de direito, é como se fosse é uma grande empresa, né, que oferece tudo no celular, baseado no celular, para as empresas pequenas, para a empresa de porte médio, médio para pequeno, né, e pequenas americanas. Então, você vê, tipo assim, o cara, ele contrata, né, paga uma assinatura, vamos dizer, paga um valor mensal, e a empresa faz esse background todo. Então, às vezes, a empresa é o cara sozinho é a empresa, e a contabilização dele está no celular, ele faz tudo pelo celular. Achei fantástico, fantástico mesmo. Muito legal, e a tendência é isso chegar no Brasil, né? E os escritórios que continuarem tradicionais, a tendência deles é fecharem, né? Então, essa questão que ainda não chegou, que ainda dá tempo de correr atrás, mas a gente tem que correr atrás, né? E aí, é claro, a ideia do que o contador entenda o processo, mas ele vai se dedicar mais na questão de análise, né? Não só os documentos estranhos que aparecerem, ou coisas novas que aparecem que não dão tempo de serem ainda digitalizadas, né? Ou estão, de serem transformadas em digital. E aí tem um tempo, enquanto isso, a ideia é você ter uma equipe para fazer isso e fazer também, como acontece nos Estados Unidos, a importação no assistente virtual, né? Porque cada uma tem um assistente virtual próprio, apesar de usar o Watson como base, né? Ou outros sistemas parecidos, eles têm. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Watson, a gente até implementou. Eu falei que eu trabalhei num grande banco, né? E era uma comissão de inovação. E a gente implementou o uso do Watson para duas coisas: para dar informações a clientes de determinada subsidiária, como teste piloto, né? E também para dar informações para as áreas de contabilização que estavam passando para a parte, quem fazia escrituração, passou para o Cenops, que era a área de contabilização. Foi eu que fiz essa migração na época, né? Porque eu fui gerente de escrituração, que era feita na direção geral, e eu passei a escrituração, fiquei 1 ano e pouco passando a escrituração para uma área operacional, uma área regional operacional, e a ideia é que todas essas áreas operacionais fizessem a escrituração e a sede ia ficar apenas com análise. Tá? Uma ideia fantástica, realmente. E a tendência, né, mundial, a escrituração ela vai sair, primeiro relegada à operação, e depois ela ia ser digitalizada no máximo possível, até chegar num nível de você não precisar mais de usuário, né? Ser tudo automático, a escrituração. E vai caber ao contador fazer análise, fazer os documentos, fazer o fechamento, né? Então, que é um serviço mais nobre, né, realmente, e é um serviço assim que eu diria para você que a maioria que está se formando quer fazer um serviço de auditoria, né? Quer fazer um serviço de fechamento, como é que eu posso dizer? Um serviço de análise mesmo, não ficar no dia a dia, na digitação de documento. Mas muitos escritórios, muitas vezes, na hora do sufoco, quem vai pegar é o dono do escritório, vai lá e entra lá também e sai digitando, né? E aí ele sai, uma das máximas da administração é essa, né? Que o administrador não deve executar e que o executor não deve administrar. Então, é algo importante, viu? E quando você está a nível da operação, você não está vendo de cima, né, a empresa. Então, muitos detalhes estão passando desapercebidos, você acaba, às vezes, tendo prejuízo, você perde uma oportunidade ou acaba confrontado com uma ameaça porque você está ali no operacional, né? Então, é um aviso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Várias coisas que a gente está vendo aqui, a gente vai abordar na disciplina, tá? Por isso que eu peguei um relatório do Reut, trouxe para vocês,
para você ver a importância da disciplina à frente, você vai ver vários assuntos desses que a gente está vendo aqui, a gente vai ver, vamos dizer, na prática, né, algumas coisas. Claro que a parte de digitalização não é uma tendência, mas você tem que entender o processo para poder digitalizar esse processo. Se não entender, não adianta. Então, o crescimento expressivo das grandes contabilidades, né? Então, com o crescimento das empresas do lucro real, as contabilidades que já investem em tecnologia, ferramentas com integrações e inteligência artificial, ganham mais força para atender essa crescente demanda, com alta escalabilidade e nível de assertividade altíssimo e baixo custo operacional. Quanto menos gente você tem, ou seja, mais automatizado o processo, menor a possibilidade de erro, né? Agora, existe, mas ela é menor. Tá? Se você tem menos gente, você paga menos, vamos dizer, valores trabalhistas, você tem menos chance de ser processado, né, por um funcionário, porque ele acha que você não pagou corretamente, e mesmo você tendo pago corretamente, você tem um custo e tem uma dor de cabeça, isso é muito ruim, e tem acontecido muito com frequência, né? Não só nas empresas, mas também nos escritórios de contabilidade, o funcionário é demitido, ou se demite, aí alguém junta com ele lá e fala assim, você tem direito a mais coisas, ou entra na justiça que vão tentar um acordo. Muitas vezes ele está perdendo tempo, né? Mas está, no caso da empresa, está gastando o dinheiro da empresa, está enchendo o saco lá do dono da empresa, às vezes com razão, às vezes sem razão. A gente tem visto muita gente entrando na justiça sem razão, porque o advogado, alguém falou, não, vai que você consegue, né? E com isso só tem gerado mais dor de cabeça e coisa. Claro que alguns entram com razão, né? A gente vê que há umas disparidades mesmo, mas a ideia é que hoje em dia virou meio que moda, né? Assim como tem moda nos Estados Unidos, o cara processar o outro, se acontecer alguma coisa, é meio moda aqui no Brasil também, o cara ser demitido, até pegar a doméstica, demite, quando é demitida, entra na justiça contra o patrão, etc. Na esperança de ganhar alguma coisa, muitas vezes não ganha nada, mas dá dor de cabeça, o cara tem que contratar um advogado, então gera um custo a mais para a empresa, ou para a pessoa física, ou para o empreendedor individual, que tem sido, né, desgastante, tem sido problemático. E quanto mais você digitaliza as coisas, quanto maior você aumenta o nível de assertividade, ou seja, a possibilidade de erro ela diminui muito, né? E você reduz o custo operacional e também esses custos aí outros, né? Por demandas judiciais, outras coisas que podem surgir, muitas vezes sem razão. Tá? Então, continuando aqui, a gente já viu algumas tendências de cenário projetado para 5 anos, até 2025. Uma coisa importante, eu gosto muito de trazer gráfico para você entender, um gráfico que eu gostei muito lá, porque você vê o número crescente, tá, dos escritórios, tá, aqui são os escritórios, estão crescendo em volume, cada vez mais se abre escritório de contabilidade, porém, a quantidade de profissionais de contabilidade formados com CRC ela tem decaído a cada ano. Tá? Então, é uma coisa meio incongruente, né? Você vê, de um lado, o escritório de contabilidade abrindo, crescendo, e, de outro lado, você tendo menos gente de contabilidade. Né? Por quê? Porque está tendo uma maior, né, automação, é um viés, mas também muita gente está preocupado com o futuro. Né? Muita gente fala assim, poxa, sei lá, vai ter contabilidade no futuro? Será que vão precisar de contador? Né? E eu sempre brinco, falar a mesma coisa da pessoal da informática. Eu não sei se você... Eu era da parte de informática, comentei com vocês que eu fiz um técnico em processamento de dados e tive uma empresa de informática nos anos 90. Né? E na época que surgiu o Windows, né? Olha quando surgiu o Windows 3.1, não sei se você conhece, ele é bem diferente do Windows 10, muito diferente. Né? E quando surgiu o 3.1, eu ouvi vários programadores, analistas, várias pessoas da área falar assim, agora é só uma questão de tempo, vão acabar com os programadores, vão acabar com os analistas, vão acabar com não sei o quê. E a gente viu que não. Na verdade, o serviço deles mudou muito. Né? Hoje em dia, você trabalha com assistentes. Antigamente, você programava linha a linha. Agora, você trabalha com o que a gente chama de ferramenta case. Você gera, né, o que você quer e a ferramenta gera as linhas de código para você. Né? Então, muita gente tem trabalhado GAS, vários tipos de sistemas que você compra ou contrata, né, assinatura. Em vez de você programar, você diz o que você quer no sistema. Claro que você precisa, né, entender de lógica um pouquinho. E ele gera o código de programação para você. Mas aquele negócio,
Mesmo assim, tem programador essa empresa, e esse cara que faz isso, ele faz muito mais rápido do que o antigo, que fazia linha a linha, código por código, mas ele é necessário, né? O computador não faz tudo sozinho, né? Precisa de alguém para linkar, para pegar a necessidade do cliente e transformar isso em uma necessidade de sistema, tá? Mesma coisa eu acho que vai acontecer com a contabilidade. Tanto é que esse pessoal, né, esses profetas apocalípticos que surgiram nos anos 90, né, você vê que o mercado de informática está crescendo, estão aparecendo mais gente informática, mais analistas, mais programadores, gente até dedicada em jogos, porque outras frentes se abriram, né? Eu sempre falo isso. Até quem é cristão, evangélico, tem uma frase que gosta muito de falar e eu acho muito aplicável a essa realidade, né? Que quando fecha uma porta, abre uma janela. É mais ou menos assim. Às vezes a gente fala, mas isso aí está fechando, a escrituração está acabando. É verdade, a escrituração está acabando. Aquelas pessoas, digitadores, né, que não precisavam nem de contabilidade, os antigos, às vezes contratava técnico de contabilidade, às vezes nem o cara não tinha nem conhecimento nenhum de contabilidade, mas contratava o cara como digitador, né, para o cara digitar, e quando aparecia um documento estranho, levava para o contador para ele dizer o que era aquilo, né? Isso ainda está acontecendo, só que em vez de ter digitador, tem um sistema. E aí, quando aparece um documento estranho, cai lá na tela do contador ou da pessoa especializada, né, em contabilidade para poder dizer o que é, pesquisar, etc. Isso já está acontecendo. Então, eu não sei se por conta desse movimento de mercado, não sei se por conta da maior automação e, por isso, menor contratação, ou outros fatores, o que está acontecendo? A gente está vendo que o número de escritórios está aumentando e o número de gente formada em contabilidade está reduzindo, né, de profissionais contábeis. Uma coisa que ajudou muito foi o fim do técnico, né, que o técnico em contabilidade ele ganhava um CRC até determinada, acho que foi 2014, 2015, se eu não me engano, até 2014, 2015, você podia fazer uma prova no CRC e aí você ter um CRC de técnico. E esse CRC de técnico te dava a possibilidade de você fazer, assinar balanço, fazer uma série de coisas. Na época podia, né? Então você podia, por exemplo, como técnico, abrir uma empresa de contabilidade, escritório de contabilidade como técnico, né? E agora, só que alguns cargos de contabilidade existe uma exigência maior, né? Principalmente que você precisa ter o CRC. Para você ser contador, você tem que ter o CRC. Meio que quase igual ao advogado, né? Para você, contador de uma empresa, contador principal, tem que ter CRC. E ainda tem que ter 20 horas, se não me engano, 12 a 20 horas de atualização, né? Eu costumo atualizar 20 horas, mas eu acho que um colega meu falou, não precisa fazer isso tudo, não, pode fazer 12. Mas não basta ter o CRC, precisa ser contratado no mercado. Existe uma exigência que você tem que ter atualizações. Se eu não me engano, agora são 12 horas, em cursos que chancelados pelo CRC. Então, anualmente, você se forma e a ideia é que você faça tipo 12 horas de curso, né, durante o ano para se atualizar em contabilidade. Então, é uma exigência que eu achei muito válida, por sinal. Tinha muito contador aí que ainda estava em 2008, né, colocando coisa que nem existe mais, o cara ainda contabilizava ali, calma, não é mais assim. Então, é muito interessante. E num curso a gente sempre comenta, né, o que mudou, né? Então, mas a verdade é que eles trouxeram o quadro, eu estou trazendo para vocês, e realmente está tendo isso, mais escritórios e menos profissionais de contabilidade. O que não é ruim, não, viu? Porque quanto mais contabilidade, profissional de contabilidade tem, menor a quantidade de emprego no mercado, né? Se você tem uma quantidade que está baixando, é uma tendência, né, também a ser mais fácil o emprego dos profissionais que se formarem, tá? Então, tudo tem os dois lados, eu sempre brinco, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes a gente não sabe, é Tostines, ou seja, tem menos profissional, tem menos trabalho, por isso tem menos profissional? Pode ser. Ou então, se tiver menos profissional, vai ter mais trabalho, né? Mas a gente volta depois desse assunto, a gente vai falar, só para você entender que você está no curso certo, tá? Você não está no curso errado, tá? Por mais que você ouça por aí, o trabalho está mudando, o trabalho do contador está mudando, tá? Mas é até bom, está mudando para melhor, tá? Eu sempre digo isso. Os trabalhos são mais de análise, os trabalhos são mais técnicos, é o que está acontecendo lá fora, e é claro, os contadores estão ganhando mais para fazer isso, né? Enquanto que na época o contador tinha que fazer escrituração, ele ganhava menos, né? Porque ele ficava muito tempo dedicado à escrituração, né? E saía da análise, saía da apresentação de balanço, saía de uma série de coisas que eu acho, no meu entender, que é o trabalho mesmo que o contador tem que ter, que é um trabalho mais de raciocínio, mais de cabeça do que manual, né? Menos tendinite e mais cérebro, eu sempre penso isso. Então, vamos lá. Continuando aqui, o que
que os escritórios têm feito ou precisam fazer? Muita coisa que eu estou trazendo aqui no Brasil, ainda são tendências, mas lá fora já são vigências. Então, em breve, isso já vai ser realidade aqui no Brasil também. Então, o que precisa? Como você já viu, já falei, automatizar o máximo possível. Tá? Isso até na realidade que você tem hoje no teu escritório, quem já é de escritório, ou está no escritório dos pais ajudando, tem alunos, né? Por isso que eu gosto que você se apresente, que eu sempre pego, né, tento trazer exemplos na área. É primordial que você busque automatizar com que o recurso que você tem, né? Tentar melhorar o serviço, diminuir a necessidade de gente. Não é que você vai tirar as pessoas, mas vai botar as pessoas para fazer outras coisas, tá? Tirar do trabalho braçal, né, pouco intelectual, e trazer para o trabalho mais intelectual. Profissionalizar a gestão. O que acontece muito? Daí eu já tive, até engraçado, porque eu sempre encontro pessoas, já falei com vocês que eu sou formado em administração e em contabilidade, né? E até recomendo, tá? Quem não é, se você pretende ser auditor, o ideal é que você se forme nas duas coisas, em administração e contabilidade. Por quê? Porque uma coisa complementa a outra. A administração complementa a contabilidade em uma série de aspectos, e a contabilidade complementa a administração em mais uma série de aspectos. Eu, na minha opinião, até mais, a contabilidade complementa mais a administração até do que a administração complementa a contabilidade, tá? Porque a contabilidade é complementada pela administração, é complementada pelo direito, né? Então, por exemplo, se você pensar, eu vou ficar na parte tributária, talvez seja o caso de você, além da contabilidade, fazer direito também, porque vai te ajudar muito. Você vê que os grandes escritórios de contabilidade, eles contratam um advogado tributarista para fazer a parte tributária, porque precisa da parte contábil tributária, mas também, para você atender melhor a empresa, você precisa da parte do direito tributário, que aí só um tributarista atualizado, né, é que vai saber bem. Você pode ter uma ideia, mas é o cara que acompanha todo dia, ele tem uma visão diferenciada, né? Eu sempre penso isso. A gente tem que reconhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? E ao reconhecer, a gente trabalha eles para melhorar, né? Essa é a questão. Então, eu vejo isso muito acontecendo agora. Os escritórios de contabilidade estão crescendo para atender melhor as empresas e, com isso, estão contratando, né, às vezes, administradores na parte societária, para a parte de governança, para ajudar, e um advogado tributarista para ajudar na parte do planejamento tributário, para ajudar na parte também, né, das demandas legais e fiscais que a empresa tem. Tá? Então, profissionalizar a gestão. Então, a ideia é quanto mais profissionalizado for a gestão do escritório, melhor ele é gerido, mais ele ganha, mais ele cresce. Tá? Capacitar colaboradores para serem analistas estrategistas. Como eu falei, o trabalho manual está acabando. Ele está acabando. Isso é fato. Tá? Ele está acabando. É uma questão de tempo e pouco tempo para ele acabar. Tá? Então, a ideia é o quê? Que as pessoas que hoje estão fazendo esses trabalhos manuais, os digitadores, que são hoje funcionários, são pessoas que são dedicadas às empresas, aos escritórios de contabilidade, que os escritórios investam na carreira deles, investam em capacitação, né? Para eles começarem a ter a capacidade de análise, a não ficar mais só naquela parte da digitação, do reconhecimento do documento e pronto, mas ficar também com a parte de análise. Vamos analisar, vamos fechar um balanço, vamos fazer, ou seja, vamos ver, né, a parte mais bonita, vamos dizer assim, da contabilidade. Não é que a parte de escrituração seja feia, mas é uma parte assim braçal, né? Eu diria que é o trabalho mais braçal, é o trabalho mais operacional. Enquanto que a ideia é que os trabalhadores, as pessoas, né, utilizem as suas mentes e menos as suas mãos, tá? Então, para isso, você tem que capacitar muita gente que hoje não está capacitada. Desenvolver e disseminar uma marca forte. É fundamental para uma empresa hoje, por isso que está acontecendo esse movimento. Tá? Eu falei para vocês que muitas dicas a gente vai dar para quem quer abrir um escritório contábil. Né? Além do serviço que a gente vai abordar, a gente vai falar muito sobre isso também. E o que é disseminar uma marca forte? O empresário não quer aborrecimento. O empresário ele quer, né, palavra de empresário, o empresário quer trabalhar, ganhar o dinheiro dele, buscar, ir atrás, né, da produção dele, e esquecer o controle e jogar o controle na mão de alguém. A verdade é essa, tá? É claro que não dá para jogar o controle todo na mão de alguém, que até a pessoa que está fazendo tem que ter um mínimo de cuidado para não fazer besteira, senão você contabiliza errado. Se o documento não chega, o contador não contabiliza, não tem jeito, tá? Mas o que acontece? As empresas, como é que elas estão criando marca? Elas estão oferecendo mais serviços para os empresários, para as grandes empresas, para as médias empresas, para as pequenas empresas. Para quê? Para os empresários ficarem com o seu dia a dia, o seu tempo menos obstruído de controle
e se dedicar mais a negócio. Tá? E as pessoas já estão vendo isso, então o que estão fazendo? Estão criando super empresas, o que está acontecendo nos Estados Unidos, como, por exemplo, esse exemplo da Intuit que eu falei para vocês. A empresa está fazendo quase todo o back-office, né? Essa empresa faz o back-office inteiro de uma empresa pequena, entendeu? Então, o cara com um celular, com os cuidados, o cara é treinado a ter aqueles cuidados, então ele faz um cursinho, e a partir daquele cursinho, acabou. Ele está fazendo negócio, está só tirando foto do celular, mandando online para a empresa ou contabiliza na hora, automaticamente, ou contabiliza depois. Então, eles não se preocupam mais com isso. E o que é isso? É um desenvolvimento da marca. Você vê como eu falei de uma marca, de uma empresa americana que hoje é conhecida no mundo todo. Só, por enquanto, só está prestando serviço lá. Eu acho que tem uma filial que abriu na Inglaterra, uma coisa assim, mas ainda está bem incipiente lá, a ideia é expandir. Mas só para você entender que é a tendência. A tendência é o escritório de contabilidade não fazer só contabilidade, ele ir além um pouquinho, entendeu? Ou seja, fazer o que está vinculado, né? Não, eu sempre brinco, né? Você tem uma loja de tinta ou uma loja de decoração. A forma de você ver é que muda, né? Você pode ter um escritório de contabilidade que só faz contabilidade, o que ele dá, presta assessoria contábil, entre outras assessorias, né? Então, ele acaba sendo um escritório de assessoria e consultoria. Eu acho que é o grande lance, tá? Atual do mercado, e não só fui eu que disse. A Roche está dizendo a mesma coisa. Adquirir ou se associar aos outros escritórios, concentrar e fortalecer. Às vezes você tem escritórios menores, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Os caras estão comprando escritórios menores, tá? Ou se associando a eles. Para quê? Para você não ter pulverização, os clientes estarem concentrados em grandes escritórios contábeis, o que favorece, você vai acabar mandando no preço, né? Manda no preço, manda no serviço, né? Aí vem o CAD depois, chama a sua atenção, mas a ideia é essa, né? A concentração já está ocorrendo, a concentração, e é uma tendência mundial essa concentração também. Então, a tendência dos escritórios menores ou se associarem ou fecharem, tá? Ou serem comprados, né? Ou fecharem, tá? É uma tendência mundial também, por quê? Porque requer investimento, né? Requer você investir em tecnologia. Investir em tecnologia não é barato, mas dá resultado, né? Então, é algo que só para a gente começar a pensar. Eu gosto muito de começar uma reflexão, mas no nosso caso, para contador, tem que ser uma reflexão prática, não pode ser uma reflexão aérea, né? Né? Tem que ser algo assim prático, algo que você veja na prática como é que está funcionando. E não algo gasoso, pode acontecer. Não, isso já está acontecendo. Né? Então, é questão, ou você se adapta, ou... Né? Lembra do dinossauro, não se adaptou, o que aconteceu? A ideia é essa, a gente tem que se adaptar, tá? A verdade é essa, tá? Focar-se nicho e não no mercado todo, é outra tendência. Antigamente o cara falava, não, eu presto consultoria para tudo quanto é tipo de empresa. Eu presto qualquer tipo de consultoria para qualquer tipo de empresa. Isso está mudando, né? Você vê até em consultoria hoje, você tem consultoria que é especializada em marca, consultoria especializada em marketing, consultoria especializada em planejamento, consultoria especializada em gestão empresarial. Você tem vários tipos, né, de especialização, e a consultoria é conhecida como isso. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo, eu não quero fazer propaganda, por exemplo, a Timos, dá um exemplo de uma consultoria, ela é focada em marca. Já a Booz Allen é focada em planejamento, em estratégia. Então, você tem algumas consultorias que têm o seu... mas eu presto outro serviço? Presto. Mas aquele serviço é o foco. Eu tenho um nicho específico de trabalho. Eu sou conhecido com aquele nome. Então, por exemplo, você pode ser conhecido em fazer planejamento tributário, por exemplo. Você pode ser conhecido com um escritório de contabilidade focado no fiscal. Você vai fazer tudo, mas aquele nicho você deu uma atenção melhor. O que vai acontecer? As empresas vão te procurar por causa disso e vão fazer os outros serviços. Então, é uma tendência mundial, viu, pessoal? Não dá para você abarcar tudo. Então, a ideia é se focar num assunto, num conjunto de assuntos que atraia mais gente e se focar e utilizar aquilo para crescer, tá? Essa é a questão. Oferecer de forma integrada a gestão financeira, contábil e fiscal. Aquilo que eu falei para você. Não dá só uma coisa, porque o cara é obrigado a procurar outra empresa e a outra empresa vai oferecer as outras coisas que você faz bem feito, né? Mas você tem um carro-chefe, que é aquilo que você faz bem, mas aí o cara fala assim, poxa, mas eu precisava fazer digamos que a tua área seja fiscal, tributária, a tua área de foco. Mas eu precisava ver um negócio de governança. Não tem problema, eu tenho um profissional aqui que cuida disso, entendeu? Então, quer dizer, a ideia é justamente essa, né?
É você ter não, é você ter um foco, para você ter um nicho, mas ao mesmo tempo você ter uma diversificação interna, nem que você não faça tão bem, mas você também faz. Essa é a questão, tá? Então, é legal essa questão. E é fundamental para a sobrevivência e para o crescimento do mercado. Evitar disputar preço, né? Oferecer confiança em base tecnológica e atendimento diferenciado, proporcionar que os clientes paguem menos tributos, oferecer um planejamento tributário. O que acontece? Isso é um erro, tá, de mercado muito comum. O cara quer oferecer o menor preço. Então ele vira para você e fala assim: não, vem para mim que o cara lá, você vai pagar com o cara um salário mínimo, né? Vamos dizer, a média. Você paga uma empresa pequena que não tem funcionário, você vai pagar um salário mínimo, você vai pagar um salário mínimo para mim. Mas aí você paga para todo mundo um salário mínimo. Para mim, se você vier, como você é meu amigo, eu faço para você R$ 1.000, né? E o cara está pagando um salário mínimo um pouquinho mais, né? 1.200, acho, uma coisa assim. Não é isso? Tem que até me atualizar. A gente vai falar sobre isso, todo ano eu me atualizo, né? Quando a gente vai falar desse tema, a gente vai falar daqui a pouco. Quando a gente falar desse tema, eu vou lá me atualizar. Tem que até ver. Da Previdência eu já vi. Então, só para você entender. Então, o que acontece? Quando você disputa preço, né? O que vão falar para você? Aquela contabilidadezinha baratinha, né? Aquele escritório lá é baratinho. Ele não vai dizer que você é bom, ele vai dizer que você é barato. E quando você vende um serviço que é um serviço intelectual, né? Um serviço, a ideia é que você não seja barato, a ideia é que você seja bom. Essa é a questão, tá? Esse é o erro do foco de vários escritórios de contabilidade, não só escritório de contabilidade, às vezes vários negócios. O cara quer oferecer um preço mais baixo, tá? Só que, na verdade, o empresário está disposto a pagar o custo-benefício. Pensa bem, se você faz ele mensalmente ou anualmente economizar R$ 200.000, R$ 300.000, o que é pagar R$ 200 a mais, R$ 300, R$ 500.000 a mais, R$ 10.000 a mais mensalmente para você? Não é nada. Entendeu? Essa é a questão. É o custo-benefício. Não é o que você está cobrando, é o que você está oferecendo. Entendeu? Muda o foco, né? É um foco mais quali do que quanti. Eu sempre brinco, né? Tem dois escritórios, são dois meus amigos até, os dois maiores escritórios de contabilidade daqui do DF, eu conheço, inclusive um deles eu estudei com ele, tá? Então, os dois maiores escritórios de contabilidade do DF, tá? Não são os mais baratos, são até os mais caros, tá? Mas está apinhado de cliente. Por quê? Porque o cara é bom, porque o cara oferece serviço, porque o cara, ele é o cara que corre atrás, ele não é um cara que chega assim, o cara, estou com um problema, como já aconteceu há uns anos atrás, quando eu abri minha primeira empresa, eu não tinha escritório, eu não fazia minha própria contabilidade, né, não sabia. E aí o que acontecia? Eu contratei um técnico de contabilidade que tinha aberto o escritório, tá? E aí eu perguntei para ele: poxa, me ajuda aí a ter um percentual para achar o meu preço, né? Meu preço de venda, né? Ou seja, saber minha FOB, meu preço de venda do negócio. O cara falou: não, isso é problema do empresário, não é problema meu. Cara, eu fiquei com tanta raiva, eu larguei o cara e fui para outra empresa, entendeu? Você quer ajuda, né? Você quer pão e o cara ofereceu pedra para mim. Isso é problema do empresário, não é problema meu. Eu faço só contabilização. Esse discurso acabou. Não existe mais. Se você virar para o cara e falar assim, tem que dizer no máximo, na pior das hipóteses, não, está com problema assim, eu vou procurar, vou saber, e você conversa com alguém, porque você tem que ser um solucionador de problema. Essa é a verdade. O contador, ele, além do controle, além da parte fiscal, a ideia é que ele seja um solucionador de problemas para as empresas, né? Se você for trabalhar no escritório, se você for o escritório de contabilidade de alguma empresa, que você solucione o problema daquela empresa, né? Mas solucione bem, porque as pessoas têm que resolver os problemas, né? Se você é o canal para elas resolverem, você sempre vai ser olhado de uma forma diferenciada. Agora, se você não for o canal, se você não, aquela famosa frase: se você não é por mim, é contra mim. Se você não está me ajudando, você está me atrapalhando. É mais ou menos assim, tá, pessoal? Então, eu fecho nesse slide a nossa contextualização e aí a gente começa a entrar agora nos nossos assuntos, né? Se bem que isso, como eu falei, muita coisa que você vai ver na disciplina, você vai ver que vai explicar ou vai detalhar os assuntos que você viu aqui. Então, vamos lá. Operações com mercadorias, tá? Vamos falar sobre isso um pouquinho. E eu queria que você primeiro perguntar para vocês, queria que alguém, né,
Vamos começar os debates, né? Eu falei para vocês que a gente vai ter os debates, né? Eu queria que alguém dissesse assim, o que que entende sobre operação com mercadoria? O que que para ele é operação com mercadoria? Vamos lá? Ninguém entende nada de operação com mercadoria. Tem gente até que trabalha em escritório de contabilidade, pessoal. O que que envolve operação com mercadoria? Tem gente aí, pessoal? Tem alunos aí? Beleza. Então, a primeira coisa, vamos lá, o óbvio, a cor do cavalo branco de Napoleão. Operação com mercadoria envolve o quê? Ó, mercadoria, certo? O que que é mercadoria? Mercadoria pode ser aquilo que você produz, se você for uma empresa, né? Uma fábrica, pode ser aquilo que você produz, ou pode ser aquilo que você vende, ou seja, você é uma empresa, um revendedor, então você compra mercadoria e revende. Ou, se você for uma fábrica, você compra matéria-prima e produz. Isso é operação com mercadoria, tá? A operação com mercadoria é o que envolve as duas coisas, ou seja, envolve tanto a indústria, que quando a gente fala em mercadoria, todo mundo pensa em indústria. Ah, tá, eu estou comprando matéria-prima, estou utilizando a mão de obra e a maquinária, né, da empresa, e estou transformando aquela matéria-prima num produto e estou vendendo aquele produto. Tá? E tem as outras empresas que compram a mercadoria pronta, colocam lá na prateleira dela e revende. Também é transação com mercadoria. Tá? Existem aquelas outras empresas que trabalham com serviços. Ah, então não trabalha com mercadoria. Trabalha, por quê? Para ela prestar um serviço, por exemplo, uma empresa de limpeza. Ela prestar o serviço de limpeza, ela oferece serviço de limpeza, mas ela compra produtos, né? Compra alvejante, compra cloro, compra detergente, compra cera, compra uma série de produtos. E esses produtos são utilizados o quê? Na prestação de serviço dela. Então, ele também vai ter... Alguém entrou? O que que houve? Opa. Oh, pode falar, Tamires. Oi, Tamires, pode falar. Ou escrever. Apertei sem querer, professor, Ah, desculpa. não, tudo bem, não tem problema não, não tem problema não, tá? Sem problema, pode participar. Eu paro, a hora que vocês viu, é até bom, tá? Se eu estiver falando um assunto, tiver com alguma dúvida, tá? Pode levantar a mão, pode falar, tá? Pode escrever no chat, tá legal? Porque é melhor do que passar e você ficar com dúvida, tá? Aquela história. Não coloca tijolo quebrado dentro da construção do seu prédio. Tá com dúvida, a gente fala, esclarece, e aí a gente continua construindo, tá? Beleza, obrigado. Foi até bom porque a gente, né, falou sobre isso. Então, operações com mercadorias, vamos falar sobre isso. Então, normalmente, qualquer negócio hoje envolve, de um jeito ou de outro, operação com mercadoria. E uma das coisas que toda vez que você fala em mercadoria vem à cabeça é estoque. O que é estoque? É a mercadoria que você guarda dentro da sua empresa por algum motivo. Ou seja, para venda, né? Então, ele está no estoque para venda, ou seja, matéria-prima que você vai utilizar na produção, né? Ou seja, material de escritório, que também está no estoque, que você vai consumir durante a execução do serviço. Tá? Então, o que acontece? Você tem toda a empresa trabalha de uma forma ou de outra com estoques, né? Com mercadorias em estoque. Tá? Voltando a dizer, até as empresas de serviço trabalham com isso, quando elas prestam o serviço, vão precisar usar alguma coisa, seja até papel, toner, mas alguma coisa vão ter que usar para poder gerar o serviço, para poder prestar aquele serviço. Tá? Então, com base nisso, e sabendo a importância desse assunto, tá? É um assunto que eu diria que é fundamental para qualquer tipo de empresa. É fundamental para qualquer tipo de empresa. Então, vamos lá, começando um pouquinho sobre isso. Pergunte ao empresário, tá? Como é que você controla o estoque da sua organização? Qual a forma de controle? Né? E você realiza um inventário periódico ou permanente? Como a palavra fala, quando eu faço uma coisa periodicamente, eu estou fazendo sempre. Né? Ou seja, perdão, periódico de tempos em tempos, né? Periodicamente, determinadas datas, eu estou indo lá e fazendo inventário. O que é inventário? Eu chego lá na prateleira, finge que isso aqui é uma prateleira,
e eu vou contar os produtos e vou verificar se aquela quantidade está batendo com o meu controle ou está batendo com o que eu comprei, menos o que eu vendi, se aquilo ali está ali. Se tiver diferente, ou eu fiz uma contabilidade errada, contei de forma errada, ou pior, eu estou sendo furtado. Vou dar um exemplo prático. O meu pai tinha 3 negócios, isso é verdade, tá, pessoal? Tinha 3 negócios no Rio, tá? Ele tinha 3 lojas de roupa, tem uma loja de roupa chamada Filbel. Ele já vendeu há pouco tempo, antes da pandemia, mas ele tinha essas 3 lojas de roupa. Então, o que acontecia? Ele tinha um estoque central, né, um armazém central, lá, um galpão central no Rio de Janeiro, e ele tinha as 3 lojas que tinham um estoque. Cada loja tinha um estoque, tá? E você tinha um estoque central das 3 lojas que ficavam num galpão, né, lá no subúrbio do Rio. O que acontecia? Mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, as lojas recebiam uma quantidade X de roupas. Então, a gente tinha né, e havia uma contabilidade. Saía daquilo ali, do galpão, assim como ele entrava no galpão e saía do galpão, você fazia a contabilização de saída, ia para outra empresa, aquela filial contabilizava. Chegaram 50 peças da roupa X aqui, tá? E aí, durante o tempo, né, eles faziam inventário periódico, né, eu até que aconselhei a fazer o permanente, e aí, lá pelas tantas, o pessoal fazia, vamos fazer um inventário. E ele tinha 50 peças, vendia 10, ele tinha que ter quantos? 40. E aí tinha 35. Aí aconteceu com um, aconteceu com outro. Ele botou câmera e descobriu o quê? Que estavam furtando ele. Um dos empregados estavam furtando. Tá? Se ele tivesse um inventário permanente, talvez ele tivesse pego com uma agilidade maior. Tá? O que é o permanente? É um inventário que eu estou toda hora, tá? Eu sei exatamente quanto eu tenho no estoque. Por isso que é o inventário permanente. Para isso, o que eu vou fazer? Cada vez que eu vou vender, o que eu vou fazer, vou mexer com aquele estoque, eu, de uma forma rápida, confiro, né? E verifico se o estoque que está sendo informado é o estoque que eu tenho. Então, por exemplo, há 2 semanas atrás, eu fui comprar uma peça para o carro, quebrei o espelho, né, Vou te contar como é que eu quebrei, é engraçado. Eu tenho um Rottweiler aqui embaixo, tá? Aí eu estava brincando com o Rottweiler perto do carro, jogando um ossinho para ele pegar. É uma fêmea, né? Um amorzinho ela. Mas dá medo, o Rottweiler dá medo. Você olha assim de longe, parece que o cachorro bravo chega perto, está lambendo você, balançando o cotoquinho, está assim. Mas aí o que acontece? Eu fui jogar o osso para brincar, e numa dessas que eu fui jogar o osso, ela foi fazer assim para pegar, que ela pulava para pegar. Em vez dela pegar e agarrar, ela jogou com o nariz e o osso bateu no espelho do carro. Você vê como é que o cachorro ele é, como é que eu falo para você, delicadinho. Ele deu uma burdoada assim com a cabeça, bateu no espelho, quebrou, espatifou o espelho do meu carro. Espatifou. Aí eu peguei o meu carro, fui aqui embaixo, que tem um setor de oficinas aqui no Guará. Olha, eu quero esse espelho. Aí o cara foi lá, não, o espelho tinha um código, né? Autorizado, tinha um código. Aí eu vou olhar aqui que tem esse código aqui, tem uma peça. E aí ele foi lá no estoque, procurou, não achou a peça. Ou seja, o estoque dele está falho. Acontece isso com frequência. Eu fui em outra loja, ele acabou não vendendo, eu fui em outra loja que tinha um estoque melhor, e aí dizia que tinha 2 peças e tinha uma realmente, pelo menos devia ter as 2. E aí me vendeu, colocou o espelho, eu voltei para casa e acabou. O primeiro deve ter ficado bem chateado, falou, o meu estoque está com furo. E por que acontece isso? Porque não deram baixa no estoque, ou porque não deram entrada, não deram saída, ou porque houve um furto. Isso pode acontecer. Por que eu estou falando isso tudo? Porque essa é a importância do estoque para a empresa. Tá? A empresa, se ela não tiver estoque, ela não vende. Então, é fundamental que a empresa tenha uma análise adequada no estoque, tá? E tem um tempo de reposição. Então, é aquela frase que a gente está falando inicial. Está acabando o produto. Né? Eu tenho lá 100 unidades. Aí está acabando. Em determinado ponto, antes de acabar, eu tenho que pedir a compra. Por quê? Porque na hora que eu pedir a compra, não vem na hora. Às vezes demora um dia, demora 2, demora 3, né? Então, eu tenho que ter estoque suficiente para quê? Para antes daquela mercadoria chegar, né? Vamos dizer, só acabaria se a mercadoria já tivesse chegado, aquele estoque mínimo, né? Ou seja, eu ter peças, seja lá o que for, roupas, etc., enquanto eu acionei o fornecedor para me trazer aquela mercadoria. Então, para isso, eu preciso de um controle, eu preciso de um sistema para controlar.
de alguma coisa que precisa estabelecer um estoque mínimo, né? Para quê? Para que assim que chegar naquele nível de estoque, eu acionar o fornecedor e haver tempo útil para aquele produto chegar antes de acabar esse estoque mínimo. Então, você está vendo que é uma coisa que aparentemente é simples, mas que requer um pouquinho de atenção, um pouquinho de detalhamento. E para estabelecer esse estoque mínimo, às vezes não é tão fácil. A gente vai ver algumas coisas, algumas formas, algum jeitinho, algumas coisas, mas a ideia é você entender a lógica, tá? Não é só ouvir e falar, não, é aplicar a fórmula tal e pronto. Você tem que entender a lógica do processo, né? Então, a lógica, como eu falei, é você ter mercadorias enquanto você espera receber do fornecedor. Porque a hora que acabar a mercadoria, o que vai acontecer com você? Você não vai vender mais, né? Você não tem mais o que vender, o cliente que aparecer chegou lá para pedir alguma coisa e eu não tenho para vender, eu não vou vender, eu não vou ganhar dinheiro, né? Lembrando que eu ganho o quê? O meu custo mais alguma coisa que eu coloco, né? Que seria, às vezes, uma margem, né? Às vezes uma margem de 50%, 60%, se for, por exemplo, comida, chega até 100%, 120% do valor do bem, mas se for, por exemplo, um eletrônico, 20%, 18%, 30%, dependendo do tipo de eletrônico, se for importado menor ainda. Estão entendendo a questão? A questão é você, para isso, você precisa gerenciar o estoque. Então, o estoque ele é de vital importância para a maioria dos negócios. Há negócio, inclusive, que o valor, se você assiste, né, aqueles programas, o Sócio, se você assiste aquele programa... Meu Deus, tem um aí que está me fugindo o nome. Undercover Boss. Tem vários programas desses aí que alguém lembrou do nome. Esse programa, o que acontece? Eles falam muito sobre isso. Então, por exemplo, um sócio, teve um episódio do sócio, teve um caso, por exemplo, quando o cara chegou numa empresa, a empresa estava mal, muito mal. O cara falou, eu vou quebrar, estava chorando, a mulher estava chorando, eu vou quebrar. E aí ele falou, a pergunta que ele fez, quanto é que você tem de estoque? O cara estava com uma dívida de 200 mil. Quanto é que você tem de estoque? 230 mil. Aí ele riu e falou assim, você precisa da minha ajuda? Vende teu estoque. E o cara não estava conseguindo vender, ele fez uma série de estratégias, né? E sempre fala que é produto, pessoas, né? E processo. Então, o que ele fez? Criou os processos, né? Vendeu tudo. Ó, lembra que eu falei do intervalo? Ó? É a banana. Ó. Fala que a culpa é toda da senhora, tem uma frasezinha. É engraçado, é o nosso intervalo. Não, ele fala assim, que a banana acaba, a criança chora e a culpa é toda da senhora porque não comprou banana comigo. Legal, né? É a frase. Tá vendo esse uivo? Não sei se dá para você ouvir. Esse uivo é da minha cachorra, da minha Rottweiler, que adora isso. O som é muito alto para ela, né? Ela uiva. Olha, ela está uivando. Você dá para ouvir ela uivando? Está uivando. Eu acho que a única que uiva aqui na rua é ela. Mas vamos lá. Seguindo, ela uiva, né? Toda vez que passa esse caminhão, ela uiva. Impressionante. Então, o estoque. Né? Em empresas comerciais, o valor do estoque pode, em muitos casos, representar cerca de 70% do valor ativo da empresa. Então, voltando ao exemplo que eu estava dando para você. A empresa não estava mal, ela conseguiria quitar os compromissos que ela tinha. O cara estava desesperado, porque ele viu um estoque enorme, né? E quando ele olhou para a conta, ele falou assim, eu não tenho dinheiro na conta, eu tenho que pagar um bolão de coisa. Para eu pagar, eu vou ter que vender aquilo tudo. O que o cara fez? Fez umas propagandas de marketing, abriu fez uma liquidação, quase uma venda de garagem na loja, vendeu tudo, conseguiu dinheiro. Então, o cara já saiu do... Aí estava dando um sorrisão, e aí chamou ele para ser sócio. Quer dizer, muitas vezes o problema das empresas está no gerenciamento do estoque. E muitas vezes quem pode ajudar é o contador. Você vai falar, pô, mas quem vai fazer a contagem, às vezes, não é você, né? É o cara. Quem vai fazer o controle dele, mas muitas vezes ele não está focado no controle, ele está focado no negócio, né? E quando, às vezes, você dá uma luz, dá uma direção, um direcionamento para o cara, muda a vida dele, muda a vida da empresa, né? E vários problemas de empresas hoje estão em problemas de gerenciamento de estoque. É você achar que tem a mercadoria e não tem, você achar que não tem e tem, e aí você deixa a mercadoria lá apodrecer, estragar, perder o prazo de validade, né? É você vender por um preço, isso acontece muito, vender por um preço abaixo do preço que você está comprando os novos, né, que você vai ter prejuízo. Tá? E para isso, o que você faz? Você tem métodos de controle de estoque
tá? Método de apuração do valor do estoque, que a gente vai ver nessa parte da disciplina, que a gente já começou a ver a partir de agora. Tá? Então, eu só estou falando isso tudo para você ver a importância disso. A gente começa o nosso assunto da disciplina justamente com isso. Por quê? Porque é um dos assuntos mais importantes para a contabilidade empresarial. Você pode fazer várias coisas, mas se você não controla adequadamente, não contabiliza adequadamente estoque, você vai ter um problema que vai se refletir até o final, até no balanço, e vai ter um problema, porque você não controlou adequadamente os bens da empresa. Lembrando que, como está aqui nessa frase, tem empresas que até 70%, às vezes, até mais de 70%, tá? É o valor do ativo da empresa, está no estoque. Se ela vender tudo, não vale quase nada. Que é o caso, por exemplo, dessa empresa, desse exemplo que eu dei para você, essa empresa lá que apareceu no programa do sócio, se eu não me engano, foi segunda ou terceira temporada. Apareceu isso e achei engraçado, mas é verdade, porque até por eu dar esse assunto, né, ministrar esse assunto em aula, eu achei engraçado a ênfase que o estoque tem e do reconhecimento disso, que muita gente passa desapercebido. A pessoa quer fazer negócio, mas olha, a falta de gestão de estoque, ou uma má gestão de estoque, já levou muita empresa que estava negociando muito a quebrar. A verdade é essa, tá? Ou porque calculou o preço de venda errado, né? Ou seja, calculou o custo errado e aí calculou o preço de venda abaixo, ou porque fez gerenciamento de estoque inadequado, comprou demais, numa época que não era para comprar demais, ou, vamos dizer, não tinha para vender. Então, vários problemas são oriundos de problemas de gestão de estoque, tá? Os gestores precisam buscar formas cada vez melhores de se ter estoque apenas o suficiente para manter suas vendas. Então, tem isso. Antigamente, na época do Ford, olha lá, banana prata de novo. Está ouvindo? Ó, Sim. ó, o carro da banana vai embora, a criança chora e a culpa é toda da senhora. É bacana o sloganzinho dele, né? Da Design, ele ficou conhecido como isso. Então, vamos lá. A ideia aqui, o que acontece? Hoje em dia, na época do Ford, vamos olhar um pouquinho o passado, né? A época do Ford, o que acontecia? Eles tinham uns estoques enormes, tá? Estoque monstruoso, tá? Por quê? Porque o objetivo era, eu tenho que ter muito para, se eu precisar, eu uso. Esse era o objetivo. E com isso, o Ford chegou a ter, na época que ele estava passando do modelo T para o modelo A, ele chegou a ter uma perda de 68% de placas de metal. Você sabe o que é você comprar placa de metal e ter 68% de perda em placas de metal? Você vai falar, o que ocasionou a perda? Vamos conversar. Não sei se você sabe, quando você pode ler isso daí, quando o Ford foi mudar, setapear, que a gente chama, que é mudar as máquinas, que produziu o modelo T para o modelo a fábrica parou de produzir. Tá? Então, ele ficou 8 meses setapeando as máquinas, com a fábrica parada. Teve máquina que chegou 8 meses, tem máquina que ficou 4 meses, tem máquina que ficou... O que aconteceu? O ferro ficou acumulado nos depósitos. As chapas de ferro. Não era um aço diferenciado, não, que não era aquele aço que a gente tem hoje, que não enferruja, que o cara tem tratamento. Era um que enferruja, era grosso, né? Se você olhar uma carroceria, até dá um pulinho até no JK, mas está fechado. Um dia eles abriram. Aquele Aeroíris, ele era feito, vamos dizer, com um padrão, era feito nos anos 40, com o padrão da Ford. Se você olhar a chapa de aço do Aeroíris, era dessa grossura. Hoje em dia, a chapa de aço é quase um papel. Mas na época era dessa grossura a chapa de aço. Eu vi um acidente, no Rio tem muito clube, né, de carro antigo, eu vi um acidente de um ônibus que bateu na traseira de um Aeroíris e a frente do ônibus entrou. E o Aeroíris só estava com os arranhões, porque era uma estrutura muito pesada. Por isso que precisa de um motor muito forte para poder impulsionar um carro muito pesado daquele. Né? Estou dando um exemplo. Então, na época do Ford, as chapas eram grossas, mas eram chapas que enferrujavam com muita facilidade. Então, nessa época que ele teve a mudança, né, as chapas que ele deixou, fora as perdas que ele teve de corte, etc., ele perdeu quase 68% do que ele tinha comprado naquele ano, tá? De matéria-prima. Isso hoje não existe, né? Uma empresa que compre e perca quase 70% do que comprou de matéria-prima para produzir, né, 30%. Isso aí leva a empresa a quebrar. Por que não levou a quebrar? Porque na época a Ford já era uma potência, né, muito grande. Então ela pôde arcar com essa perda completa.
Hoje as empresas não podem arcar com 10%. Hoje existem máquinas, que, se eu não me engano, a máquina chama CRC, né? Que você programa, eu preciso cortar 4 placas, eu preciso cortar 4 moldes de roupa. A máquina sai cortando a laser ou com como é que eu falo? Quando é de pano, não precisa ser laser, né? Um estilete, né, próprio, que é tipo uma ponteira com estilete, e ela corta madeira, corta chapa de metal, corta tudo, dependendo do tipo de CRC, e claro, o valor varia de acordo com o que corta, né? Tem até uma impressorazinha de uma silhuética para você fazer, que corta papel e tecido muito fino, né? Você pode ter em casa, custa uns 2 mil, 3 mil reais essa impressora, que parece uma impressora, mas ela corta papel, ela sai cortando. E qual o objetivo disso? Você ter uma perda menor. Então, você joga na CRC o que você precisa cortar, elas têm os moldes, ela faz uma arrumação, e aí quando vai o laser, ou quando vai a serra ou o estilete, ele corta, você tem uma perda mínima que às vezes chega a 0,2% da matéria-prima. O que é, vamos dizer, é o dia a dia. Tem uma empresa, né, uma empresa no exterior, que talvez é conhecida de muitos, quem já viajou, sabe? 2 lojas de roupa lá, que tem muito famosas lá, que no Brasil quase não são famosas, que é a Aeropostale e a Aeropostale, mais conhecida é a Aeropostale. Tem uma outra que eu vou lembrar. Eu até acho que eu já falei, até são 2 lojas de roupa famosas lá, são famosas lá. Porque é o seguinte, a roupa de lá não é uma roupa luxuosa, é uma roupa simples, mas é extremamente barata. Por quê? Porque o processo deles é extremamente enxuto. Eles têm uma perda que chega a 0,2%, 0,3% de perda na matéria-prima. Eu vou lembrar da outra, era Aeropostale e uma outra marca. A outra marca é mais famosa, nossa aí. Vou lembrar. Ou até o final da aula, na próxima hora eu trago para você. E aí, são 2 lojas de roupa que seriam concorrentes da Hering, por exemplo. Tem a Hering aqui no Brasil, lá são lojas que fabricam o que a Hering fabrica aqui no Brasil, até um pouquinho mais, tá? Mas o que acontece com o processo deles? O processo deles é super enxuto, né? E eles conseguem ter Abercrombie, obrigado, Matheus, isso mesmo, Abercrombie. Eu ia lembrar, é Abercrombie e Aeropostale. Obrigado aí pela pesquisa. Sempre, né? Alunos aí antenados, obrigado. Aí, pontinho de participação, hein? Vai ter pontinho de participação. Já vou. Matheus já ganhou um pontinho de participação aí. Obrigado, Matheus. Vamos lá. Então, a ideia é justamente essa, tá? Eles tinham uma perda muito pequena e, por isso, o produto deles é um preço muito baixo. Então, eles concorrem com preço, não para concorrer por preço, mas porque o processo deles é muito enxuto, eles têm uma perda muito pequena de matéria-prima e de produtos, além do fato deles também, o crediário, né, quando eles usam o crediário, que é muito difícil lá. Fantástico, uma coisa assim, para você se mirar nisso. A gente até provavelmente vai trazer um case deles para cá, só para você entender, tão bom o negócio, mas tão bom, que eles conseguem fazer um preço, conseguem vender produtos para o mundo todo e arrebentar. Claro que ele é mais conhecido nos Estados Unidos e na Europa, né? No Brasil não é muito, até por força da concorrência, né? E impostos e outras coisas, mais que vão tornar o produto deles com preço compatível. Não chega nem a ser muito mais barato. Mas o que acontece? Lá fora, assim, você fica assustado. Tem camisa de $2, $3, entendeu? Você compra, concorrer com outra que vale $50 aqui no Brasil, $40. Pra você ter uma ideia, a diferença é brutal, né? Quem vai aos Estados Unidos compra. E o que é o diferencial deles? Controle de estoque e processo enxuto. É isso. Não tem mistério. Dada a importância que eu falo para vocês desse controle de estoque, né? Então, seguindo aqui, o excesso de estoque ele pode redundar em perda, validade de produto, estragar, obsolescência, gasto excessivo, etc. Você sabe que o grande diferencial do japonês nos anos 70 foi ter criado, né, o just-in-time, o método Toyota de produção, né? Que hoje ele está em tudo, não está só em veículo. Foi criado inicialmente para veículo, mas hoje ele está em tudo. Esse processo de just-in-time acabou com a indústria automobilística dos anos 70, né? A indústria automobilística americana. Eles perderam o mercado porque foram 2 fatores, né? A crise do petróleo, que foi em 1971, e o preço dos carros. O carro japonês chegava mais barato do que o carro americano no mercado americano. Ele andava de barco,
4 a 6 meses para chegar nos Estados Unidos. Chegava lá, ou seja, um valor altíssimo, né, de transporte, pagava os impostos, concorria com o carro americano e ainda era mais barato e consumia menos. Acabou com o mercado americano, destroçou o mercado americano. A GM faliu, foi a primeira falência grande da GM, foi nessa época. A Ford não faliu, a Ford até tem um histórico muito bom, mas ela ficou muito mal porque ela quase não vendia. Foi uma coisa assim impressionante, tá? E levou, né, o programa Qualidade, que mudou o mundo, né? Então eles dizem, vários autores dizem que a globalização começou nos anos 70 por causa disso, né? A invasão dos produtos japoneses no mercado americano, né? Outros já jogam para os anos 90 por causa das outras características, né? Características de transporte, de internet, outras coisas mais. Mas, só para você entender, qual o diferencial? O diferencial está em produção, e para você ter diferencial em produção, você tem que ter estoque, você tem que ter matéria-prima no lugar certo, na hora certa, no momento certo, né? Então, esse é o diferencial. E tudo, empresas, como eu falei no início, elas podem ter sucesso ou fracassar muito por causa do gerenciamento mal feito ou super bem feito de estoque, né? Então, é um diferencial que as empresas podem ter e que nós, contadores, podemos ajudar por causa dos processos, né, de contabilização. Pelo menos ela vai manter um preço de custo real em relação quando ela for calcular o preço de venda, ela vai ter o preço de custo real, então não vai ser pega de surpresa, né, por problemas outros. Vou dar um exemplo meu que aconteceu. Eu tenho aqui, perto de casa, tem uma mercearia, eles chamam de mercadinho. Tem um mercadinho que muitas vezes, para mim, é vantagem comprar naquele mercadinho em vez de comprar no supermercado. Por quê? Porque o controle de estoque dele é um controle de estoque periódico, não é eficiente, tá? E o que acontece? Muitas vezes o produto dispara no grande mercado, porque tem um controle de estoque bom, e o cara não tem um controle de estoque bom, o preço do cara está parado. Quando esse cara vai comprar de novo, às vezes o preço que ele vai comprar do produto, da matéria-prima dele, ou seja, do produto para revender, está mais caro do que o preço que ele está vendendo. Aí que ele vai e ajusta. E nesse meio tempo, eu já comprei vários produtos abaixo do preço de mercado, porque ele tem um controle de estoque ineficiente. Eu acho que ele vai quebrar, mas enquanto isso, vários clientes estão aproveitando. Eu já até comentei com ele, porque eu fiquei com pena, eu falei, não, ô fulano, tem que fazer um controle de estoque melhor, ó, tal produto teu aí que você está vendendo. Aí você vai dizer, professor, estragou. Mas eu tenho pena. Eu falei, não, ó, tal produto você está vendendo a tanto, o mercado já está vendendo preço para consumidor, já está vendendo mais caro que isso. Tá? É claro que às vezes acontece o inverso, um produto dele ele está vendendo mais caro, no mercado está mais barato, mas é muito raro. Normalmente, o produto dele está muito mais baixo que o valor do mercado. O produto do mercado sobe e o dele fica até ele acabar com o estoque. Quando ele acabar com o estoque, ele compra o outro, aí tem uma terrível surpresa, uma surpresa triste, vamos dizer assim. Ele vai ver que o preço subiu e o dele estava cobrando lá embaixo. Tem gente até que estava comprando com ele e revendendo. Para você ter uma ideia, o preço ainda dava algumas coisas. Então, quer dizer, tudo está onde? Está no estoque, está no controle, no gerenciamento de estoque adequado. Operações com mercadorias, né? Diversos tipos de empresa existem com o intuito de oferecer bens e serviços ao mercado e à sociedade, e com isso podem gerar resultados positivos, são lucros, a fim de produzirem riquezas. Essas organizações têm como objetivo fundamental a busca de maximizar a sua riqueza patrimonial, ganhar mais, ter mais lucro, né? Ter mais rentabilidade e menos despesa, por meio de operações que realizam diariamente ou sazonalmente. O que acontece muitas vezes, os dois tipos de inventário, quando você faz o inventário permanente, você vende e contabiliza, tá? Então, você vendeu, você vai contabilizar a venda e vai contabilizar a baixa da mercadoria. Quando você trabalha com inventário periódico, você vai contabilizar a venda e, periodicamente, em um tempo que você programa semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, dificilmente passa do mensalmente, tá? Mas eu já vi casos de empresas que faziam isso, como, por exemplo, o nosso amigo aqui do lado, que fazia de 3 em 3 meses, ou então, quando acabava a mercadoria, que ele ia e resolvia fazer a contabilização da baixa da mercadoria. Então, o que acontecia? A venda estava descasada da compra, né? Ou seja, o controle interno está descasado da venda, o que é uma receita para o insucesso, para o fracasso. Já quando você tem um inventário permanente, o que acontece? Na hora que você faz a venda, você contabiliza a baixa e se você está usando o custo médio,
recalcula o valor da mercadoria. A próxima venda que você já faz, o valor da mercadoria não é mais aquele que você vendeu antes, já é outro. Vou dar um outro exemplo. Existe uma empresa de informática lá em Taguatinga, que eu fui agora, eu precisei comprar uma peça de informática, e aí aproveitei e fui ver o preço de um outro equipamento, um equipamentozinho que eu queria comprar, mais para ser um micro monitor, né? Ou seja, eu estou dando aula para vocês. Ah, tá. Professor, esse controle de estoque de preço pode ser feito por PEPs, UEPs e média? Sim, na verdade, esses são os três principais formas de você contabilizar, tá? De você controlar o estoque, você fazer essa apuração. Mas, só para lembrar para você, a gente vai falar disso mais adiante, mas já que você adiantou o negócio, existem outros, tá? Mas os mais comuns são o PEPs, o EPS e a média. Sendo que o EPS, que é o último que entra, primeiro que sai, ele é proibido pela legislação brasileira de você utilizar para calcular para o fisco. Você só pode usar ele para fins administrativos, tá? Ou seja, administrativamente você saber. Mas na hora de você calcular para o fisco, você só pode usar o PEPS ou então custo médio. Ah, por quê, professor? Porque o que acontece? Normalmente, a gente vai falar disso, tá? Quando eu falar. Mas o que acontece normalmente? Normalmente, é o último que, está vendo? O preço do último que entra é o primeiro que sai. Então, o que vai acontecer com o seu estoque? O seu estoque, você vai vender sempre o último. O valor maior é porque o Brasil é inflacionário, né? Então, a tendência é você comprar o último mais caro que você comprou o primeiro. E há uma tendência também naquilo que você deixa no estoque, né? Você tem uma perda. Então, o que acontecia? Quando você usa o PEPS, a perda é do valor maior. Quando você usa o EPS, a perda é do valor menor. Então, é bom para o empresário, mas nem muito bom para o fisco. Tá? Então, a gente vai falar disso mais adiante, mas no Brasil é proibido. O fisco proibiu a gente contabilizar usando o EPS. Você só usa para fins administrativos. Então, vou aprender para quê? Porque para fim administrativo é muito importante, você vai ver no final. Eu sempre brinco, a gente vai ver vários assuntos, tá, pessoal? E no final, a gente vai linkar esses assuntos todos, né, com outros assuntos. Claro, como é que a gente vai fazer? Eu dou um assunto, termino aquele assunto e a gente faz 1, 2 exercícios em cima dele, tá? A gente vai fazer desse jeito. A ideia é a gente dar a parte conceitual e aí vir com a prática, tá? Vocês vão gostar muito dessa disciplina, começa meio conceitual, como todas elas, mas depois vocês vão ver que é prática pura. A gente vai ver um pouquinho e vai fazer exercício. Vai ver um pouquinho e vai fazer exercício. Vai ver um pouquinho. E a maioria dos exercícios são exercícios reais, práticos. A gente só está mudando o nome da empresa, troca os valores, só para você não descobrir quem é, não expor ninguém, né? Até porque normalmente não pode, né? Porque são dados internos. Né? O dado da contabilização do relatório é externo, mas o dado interno, ou seja, o detalhamento que levou aquilo, normalmente são dados internos da empresa, não costumam sair. Você só vê o final, você não vê o início, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso. Mas vamos ver, sim, PEPs, WEPs, média, inclusive fazendo as contas, fazendo os cálculos, tá? E depois as contabilizações, tá legal? Vocês vão ver, sim, viu, Marco? Tranquilo? Vamos ver isso tudo mesmo. Esses são os três principais, vamos ver os três principais, tá? A média móvel ponderada, também chamada de custo médio, tá? Que é o mais usado no Brasil. O PEPS ele é obrigatório para algumas empresas, sem esse E, tá? É PEPS, tá? Não tem esse último E, senão vai parecer um aluno meu. PEPS, PEPS é PEPS, tá? Porque é uma sigla, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS é último que entra, primeiro que sai, e média móvel ponderada ou custo médio é uma média mesmo, que a gente vai ver. O custo médio ponderado, o valor médio, o que vai acontecer com o valor? Cada vez que você compra, o valor altera. Ele está sempre recalculado, né? A não ser que o valor, pelo que você comprou, for o mesmo do que o resto que já está no estoque. Se não for, vai ter variação, e é uma variação ponderada, ou seja, a quantidade que você comprou vai influenciar, né, de acordo com ela em relação ao seu estoque. Se for uma quantidade muito pequena, se tiver um estoque muito grande, a variação vai ser muito pequena. Se você tiver um estoque muito pequeno e comprar muito, a variação vai ser muito grande, tá? A gente vai ver isso mais adiante, não quero adiantar. Estou dando a primeira base conceitual para a gente entrar nisso. E como eu falei, a ideia é que você entenda, né? Não faça, né? Eu sempre brinco, vou cego, né? Aí eu sei que eu tenho que fazer isso, você vai fazer. Não, você tem que entender o cenário para fazer. Entendendo, você vai ver que vai ficar muito mais fácil, sem precisar decorar a forma, só entender. Custo da mercadoria vendida. Existe uma expressão que você vai ouvir muito, tá?
gente vai falar muito sobre isso. Opa, vai ter o botão errado. A gente vai falar muito sobre isso, que é chamado CMV, tá? É o custo da mercadoria vendida. CMV. Você vai ver muito essa sigla e a gente vai falar muito sobre isso, tá? O custo da mercadoria vendida nada mais é do que o valor que deve ser identificado a fim de apurar o resultado por vendas. O que você vai fazer? O valor da venda, certo? Digamos que você vai vender um negócio por R$100, tá? R$100. Aí você tem o custo da mercadoria vendida, que é o teu custo daquela mercadoria. Às vezes não é só o valor, normalmente não é só o valor do bem que você está vendendo, mas o custo que aquele bem teve para a empresa. Às vezes, por exemplo, você comprou determinada mercadoria, mas pagou o transporte, tá? Por isso que a gente não fala custo da mercadoria, a gente fala custo da mercadoria vendida. Por quê? Porque esse custo tem outros custos que estão embutidos aí dentro, tá? Que tem que ser calculados também. Então, o custo da mercadoria vendida, por exemplo, para esse bem, deve ser um bem alimentício, tá? Ele custou 50, tá? Então, supostamente, a tua receita, né? Quando você está apurando com aquilo, não é o lucro, é a receita que você está tendo com isso, tá? Foi de quanto? Foi de 50, nesse caso específico, tá? Por quê? Que você pegou o valor da venda, diminuiu do custo, você teve esse valor aqui, tá? Esse custo aqui é um custo mais direto, tá? É um custo que tem a ver com a mercadoria, um custo direto. A gente vai falar, vai dar uma entradinha na contabilidade de custo também para você entender melhor isso, mas é claro que você vai ver isso com muito mais profundidade quando você vê a contabilidade financeira de custos. Você vai ver, vai entrar lá no fundo mesmo, que a gente vai ver de uma forma mais rasa, para não entrar muito no assunto, mas o suficiente para você entender que já vai te dar uma boa base, tá? O controle contínuo do estoque de mercadorias, chamado inventário permanente, é aquele que você está o tempo todo apurando, baixando e entrando, né? Entra a mercadoria, baixa a mercadoria. No outro, não, você está entrando mercadoria, saindo mercadoria, e uma certa hora você vai, conta, e aí você contabiliza. Esse não. Vendeu, entrou, saiu, você está contabilizando. Os dois juntos, né? O periódico, estou contabilizando venda, estou contabilizando a entrada, a baixa, eu só contabilizo em determinado momento que eu vou fazer meu inventário, tá? Então, essa diferença, a gente vai falar mais um pouquinho disso, mas eu quero que você entenda a diferença dos dois. Isso é presença garantida na prova do CRC, tá, pessoal? E eles misturam inventário permanente com periódico, porque muito aluno faz confusão, e a ideia é que você não faça, né? Meus alunos não façam confusão de inventário permanente e periódico. Por isso que eu volto nesse assunto. E é normal, tá, pessoal? É uma das questões que mais... pode botar presente. Tá? Botou presença, tá bom. Tá? Presença 5 minutos antes do fim. Né? Ainda não tem 5 minutos. Acaba 11h20. São 11h14, mas tudo bem. Pode botar. Já começou, vai. Vai lá, começou, vai. Faltava 1 minuto ainda, pessoal. Lembra, eu quero todo mundo junto, fica mais fácil, entendeu? Então, vamos lá. Então, o controle contínuo do estoque, o inventário possibilita que em cada venda, aquilo que eu estou explicando para você, a empresa pode conhecer o seu real custo de sua mercadoria. Então, cada venda, eu estou sabendo o custo da minha mercadoria e eu sei quanto eu estou ganhando. Então, eu estou contabilizando a minha renda também, cada vez que eu vendo. Eu sei exatamente quanto eu estou ganhando na venda daquela mercadoria. Esse é o diferencial principal para o empresário, tá? Ou seja, ele não vai deixar um tempo para depois apurar e ver se ganhou ou perdeu. Ele está apurando à medida que ele está vendendo. E nisso, estou ganhando pouco, eu tenho que aumentar o preço. Ele dá essa possibilidade de gestão que o outro processo não dá. Mas por que o pessoal adota outro processo? É tão ruim assim? Porque é mais fácil. Você não precisa contabilizar toda hora, é mais fácil você lidar com isso. Quando você tem uma mercearia, um lugar pequeno, né? Não vale a pena você botar um funcionário fazendo isso, botar um sistema, às vezes, para fazer isso. Então, o que o cara faz? De tempos em tempos, é ele mesmo, é de família, de confiança, ele sabe que não vai ter furto. Quando há a possibilidade de furto, não tem jeito. É melhor o permanente. Agora, quando a possibilidade de furto é muito pequena, pessoa de confiança, familiar, não sei o quê, né? Por exemplo, tinha um amigo meu de infância, né? Michele Tutti Amato, né? Não precisa nem dizer que ele é filho de italiano. Amigão meu lá do Rio, o pai dele tem uma loja de ferragem famosa lá no Grajaú, né?
Eu fui falar com ele, eu conheço ele, um dia a gente se encontrou, né? Eu falei que trabalhava com isso, ele falou, eu estou com problema no estoque. Eu falei, cara, implanta estoque permanente. Quando eu falei para ele, ele falou, como assim? Né? Aí ele disse, não, dá muito trabalho, e a gente sabe que não vai ter furto, né? Sou eu, fulano, meu irmão, minha irmã. Quer dizer, a empresa familiar dá mais trabalho, mas a vantagem é que você não tem furto e a empresa normalmente consegue ganhar mais, assim, tá? A gente vai falar mais disso e você vai ver na prática como é que funciona, você vai ver que o negócio é bom mesmo, o inventário permanente em relação ao outro, que é inventário periódico. Continuando, vantagens de gerir estoques de forma eficiente, né? Como a gente já falou, evita perda, evita desvio, evita roubo, evita obsolescência, evita expiração de validade de produto. Você vai dizer, pô, professor, não é obsolescência? Não, a diferença de expiração de validade e obsolescência é simples. Um material, por exemplo, um computador, né? O computador fica obsoleto por quê? Porque lançaram um novo, né? Que faz uma série de coisas que o antigo não faz, está obsoleto. É igual a máquina de escrever o computador, né? Então, o que aconteceu? Chegou o computador, chegou o editor de texto, o computador acabou com a máquina de escrever. Ninguém mais quis máquina de escrever. Só aparece em filme hoje, né? O cara, eu gosto de usar máquina de escrever, mas é besteira, porque é romântico. Porque, na verdade, na prática, ele não vai usar máquina de escrever, ele vai usar o computador. A verdade é essa, tá? Tem até uma série que eu vi um tempo atrás, que o cara era 2008, 2009, a série, e o cara usava máquina de escrever. Era um cara, não era muito velho, o cara usava máquina de escrever. Aí eu falei, cara, só em filme, só para dizer que o cara é romântico, aquele cara, né, antigo, atrelado aos velhos valores, não sei o que lá. Não, não é. O cara vai usar computador. Qualquer escritor hoje usa computador por quê? Porque dá muito trabalho usar máquina de escrever. Você errou um negócio, tem que apagar, ou então tem que rasgar a folha, escreve de novo. Então, o cara é, tipo assim, é contraproducente, né? Por isso que o computador acabou com a máquina de escrever, o editor de texto acabou com a máquina de escrever. A verdade é essa. Então, e a questão de matéria-prima, você tem a matéria-prima certa, a quantidade certa para você elaborar. Acontece muitas vezes a empresa tem tudo para fazer determinado produto, faltou um parafuso, mas aquele parafuso específico parou a produção, tá? Da falta de um parafuso. Tá? Identificar os produtos de pouco giro e não vendáveis, então você vai, ao analisar, você vai ver aqueles que não estão sendo vendidos nunca, a ideia é você não comprar mais, né? Enquanto se você tiver inventário permanente, chegou lá o revendedor, quer quanto de Coca-Cola, quer quanto de Fanta, quer quanto de Pepsi, você fala, pô, não está vendendo, Guaraná não está vendendo nada. Né? Não quero Guaraná. E o cara, não, se você não comprar Guaraná, não compra Coca-Cola. Né? Isso está acabando também. Antigamente tinha isso. Era venda casada, né? Só pode comprar determinada coisa se você comprar outra. Né? Isso está acabando também. Por quê? Porque o cara não vai querer comprar um negócio que ele sabe que não vai vender. A verdade é essa. Né? Em alguns ramos ainda tem, mas em outros não. Apurar resultados mais precisos, né? E repassar mais tempo, gerir a necessidade de demanda de capital de giro da empresa, quanto eu preciso de dinheiro para comprar, né? Quanto tempo eu vou esperar a mercadoria chegar, uma série de coisas, e repassar mais tempestivamente a informação dos pedidos para a área de compras, evitando desabastecimento. Né? Você tem o controle, na hora que chega naquele estoque mínimo, automaticamente manda um e-mail, tem vários sistemas que fazem isso, manda um e-mail, ou aparece um alerta lá no desktop do comprador, o cara tem que sair ligando e comprando lá com a empresa. Pessoal, a gente vai ficando, a gente acaba 11h20 hoje, não é isso? 11h20, é isso? Confirma? 11h20? É. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Volto a falar, essa parte inicial da matéria ela é mais conceitual, tá? Aguente, eu sei que, né, a gente gosta de fazer exercício, aguente um pouquinho, que a gente já vai fazer, mas vai ser um exercício produtivo, né? Exercício voltado, mais real, né? Então, precisa dessa base para você entender o que é, para fazer. Primeiro, uma coisa que acontece muito em questões é o cara te apresentar uns dados e você vai ter que reconhecer se o inventário é periódico ou permanente. E aí fazer o cálculo baseado nesse reconhecimento. Você vai ver mais adiante que não é difícil você reconhecer, mas tem uns detalhezinhos que a gente está abordando e a gente, na próxima aula, provavelmente já vai ter o exercício. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Grande abraço para todos, bom almoço e até quinta-feira. Grande abraço aí. O pessoal que está mais quietinho, participe, pessoal. Sai um pouquinho da zona de conforto, vamos participar. Tá legal? Grande abraço para todos. Hoje é a primeira aula do Marco, né, comigo, nas 2 disciplinas. Né? Que mais? Tem mais alguém aí novo, pessoal? Primeira aula? Tamires, acho que está nova, não está? Ou não? Também é? Ah, beleza. Então, a aula que vem, a gente começa a aula com vocês se apresentando, tá? Tanto o Marco, como eu já tinha conversado com o Marco no início, eu fiquei, não quis, né,
pressionar, se possível, abrindo a câmera para a gente ver vocês. O que é importante? Isso que eu encontrei com um aluno meu lá no shopping, ele me cumprimentou e eu não cumprimentei, nem sabia de qual turma, porque eu não tinha visto o rosto dele e não tinha foto, é igual o Marco, está só com um M assim na frente, eu não sei quem é. Então, eu queria que você, na próxima aula, por favor, se apresente, pelo menos um oizinho, né? Entra pelo celular, se não tem câmera no micro, né? Dá um oizinho, fala alguma coisa de você, eu vou perguntar a tua área, né? O que você já fez, vou perguntar um pouquinho até para trazer exemplos nessas áreas de vocês, tá? Eu faço com todos os alunos, viu? Eu me apresento e depois peço para os alunos se apresentarem. Sejam muito bem-vindos à disciplina. Um grande abraço para vocês que estão chegando aí hoje. Acho que vocês vão gostar muito, né? O marco das duas, com certeza, né? A Tamires, né? Eu acho que é só essa, né? Um grande abraço, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau. Eu sempre fico, viu? Quem está começando agora não foi meu aluno. Depois que eu saio, eu fico até sair o último.